A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Eficaz sentido funcional da comunicação. E com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. O nosso telefone para que você possa participar, 3941-1777. Shirley, nos pareceu um discurso aqui, é que nós temos um poeta do lado, né, Shirley? Então, aí a gente fica até com vergonha, né? A gente não fala poeticamente, né? Mas está feliz com o prêmio? Muito feliz com o prêmio. A gente fica feliz por ter recebido esse reconhecimento e ele acaba reforçando a vontade que a gente tem de seguir em frente. Porque é um sinal que a gente está no caminho certo. A gente está realmente muito alegre de ter recebido esse prêmio, esse reconhecimento. Que maravilha. Bom, Shirley, hoje nós vamos falar de um local específico aqui de São José dos Campos e também com o professor José Moraes. Vamos falar do banhado, que é considerado o cartão postal aqui de São José dos Campos, não é, que tem essa sua extensa área verde de beleza singular e também esse grande atrativo ao pôr do sol. Professor e poeta José Moraes, boa tarde. Boa tarde. Que bom tê-lo aqui. Prazer é tudo meu. Bom, professor, o banhado é essa área de mais de 4.300 e tantos metros quadrados em São José dos Campos, que tanto quanto o corpo humano da gente é considerado o pulmão. É como se fosse o pulmão da cidade. O banhado é um patrimônio ambiental, paisagístico e histórico, né? Ele tem aproximadamente 5 milhões de metros quadrados. 5 milhões? Dos quais 4 milhões pertencem a proprietários particulares e 1 milhão pertence à prefeitura, né? E você poderia são 5 milhões de metros quadrados, isso. Quanto que fica em áreas particulares? 4 milhões aproximadamente e 1 milhão pertence à prefeitura. Ah, sim, 1 milhão. 1 milhão de metros quadrados pertence à prefeitura e 4 milhões de metros quadrados pertence a particulares. E qual é a parte da prefeitura e qual é a parte do particular? A parte da prefeitura que está próxima ali do talude, né, do banhado, onde estão as famílias, mais de 400 famílias estão estabelecidas nessa área que pertence à prefeitura. E o restante, né, seria de particulares. Agora, o banhado ele tem algumas características muito interessantes, né? Porque, como você mesmo disse, ele seria para nós hoje o pulmão aqui do município, né? Por que o pulmão? Porque, por quê? Porque e falam tanto que é o pulmão da a necessidade, né, de preservação do banhado. O banhado, a bem da verdade, é um fragmento da várzea, né? A várzea ela se estende de Jacareí até Cachoeira Paulista, tem quase 400 quilômetros de várzea, né? E a gente aprende na escola que a preservação da várzea é fundamental para evitar transtornos, né? Principalmente quando há o período das chuvas, né? A várzea ela possibilita, vamos assim dizer, absorver o excedente de água, né? Evitando, por sua vez, as enchentes. Quer dizer, a importância começa por aí. Por aí. E, afora isso, segundo nada mais, nada menos do que o professor Aziz Abissaber, que é aqui de São Luís do Paraitinga, aliás, já falecido, mas um grande intelectual, um grande geógrafo, ele fez um relatório no início dos anos 90, mais precisamente em 1991, quando foram construídos aqueles prédios ali no início da Avenida São José. Os prédios da Argon. Justamente. E nós o convidamos para vir a São José. Ele veio e colocou um par de galochas e adentrou o banhado. E depois fez um relatório belíssimo sobre o banhado, né? E qual é o posicionamento dele? Não só dele, inclusive tem também um pesquisador no INPE, que estuda bastante essa questão.
Veja bem, os ventos úmidos que vêm do litoral passam justamente pela fenda de Paraibuna, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. E aí ele adentra a região sul, da região sul ele vai para o centro da cidade, do centro da cidade ele se desloca para o banhado e do banhado para as regiões norte e noroeste. Que maravilha! Como nós vivemos numa região de pouca ventilação, né? O banhado é imprescindível justamente por isso, porque nós vivemos numa região de pouca ventilação, uma região de calmaria. A velocidade média anual dos ventos, excetuando quando entram as rajadas de ventos por conta das frentes frias, não ultrapassa 6 km por hora, ou seja, a velocidade média anual dos ventos. Né? A velocidade média, 6 km. Não chega a 6, dá 5,7. Quer dizer, é muito tranquilo o vento. Justo. Seria por isso que, no passado, já foi um laboratório para a cura de tuberculosos? Então, é interessante essa sua pergunta, porque antes, né, nos anos 30, 20, enfim, até o final dos anos 60, havia o tratamento de tuberculose em São José, né? Mas não havia a quantidade de fábricas e a quantidade de automóveis que, enfim, circulam hoje pelo município, né? Porque essa é uma característica dessa região, né? Ela é uma região que está entre duas serras, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, né? E há uma dificuldade de ventilação, né? Então, nesse sentido, como diria o professor Aziz Abissaber, a preservação do banhado garante minimamente a circulação do ar. Né? Por quê? Porque, como nós vivemos numa região de calmaria, onde há pouca ventilação, esses ventos úmidos que vêm do litoral e que passam pela fenda de Paraibuna e que se deslocam para a região sul e depois a região central e banhado, e daí norte e noroeste, é o que vai garantir minimamente essa circulação do ar. E, além disso, também vai impedir, ou pelo menos minimizar, os efeitos das ilhas de calor. Porque como há muito concreto... É o asfalto. E o asfalto... O asfalto, ele cria aquele efeito de panela de pressão. Isso, justamente. Então, o banhado vai fazer o contraponto. Ele vai amenizar os efeitos, né, provocados pelas ilhas de calor. E, além disso, a preservação do banhado também minimiza, vamos assim considerar, o processo de conurbação, de adensamento. Ela, né? Segura o ar ali. Ela, do ponto de vista atmosférico, ela facilita a circulação e a preservação da área vai evitar que haja um adensamento populacional, o que isso também é muito positivo. Interessante. Né? Mas com isso, professor, essa temperatura, vento de quase 6 km por hora, a temperatura média de São José dos Campos é na casa do quê? De 19, 20 graus? Então, mas aí que está a questão. Com o aumento do número de veículos circulando, você veja, até o final do ano, a tendência é que nós tenhamos uma frota em torno de 400 mil veículos. Hoje em São José? Circulando até o final do ano. 400 mil veículos. 400 mil. Isso, correto? E, obviamente, que hoje, por exemplo, segundo estudos que foram feitos por um Instituto de São Paulo, ele constatou, através dos dados fornecidos pela CETESB, que nós estamos respirando 50% a mais do mínimo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde estabelece que nós respiremos 10 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar. Certo? Nós estamos respirando 15 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar. Isso cada pessoa? Isso. 54 microgramas. Nós estamos respirando 15 metros cúbicos de material particulado por metro cúbico de ar. O estabelecido pela OMS é 10. E nós estamos com 15? Então, nós estamos com 15, ou seja, 50% a mais do que o estabelecido por material particulado. Material particulado significa poeira, o que não deveríamos o que é produzido por respirando. Automóveis, indústrias, justamente. Então, carbono, gás carbônico, enxofre, chumbo. Tá? Então, o que acontece? Isso vem provocando um crescimento substancial de casos de doenças respiratórias em São José dos Campos. Quer dizer, hoje nós temos um crescimento de rinite alérgica, asma, bronquite, pneumonia,
até mesmo câncer de pulmão, doenças cardiovasculares. Por conta desses 5 pontos a mais, que é 10, sim, sim. E esses 5 a mais vai trazer tudo isso. Sim, agora, só para relembrar, dos 400 mil veículos... Até o final do ano. Até o final do ano. Isso. Então, estamos com 300 e tanto, porque a GM ela fabrica por hora em São José dos Campos por volta de uns 50 veículos. Sim. Por hora. Sim. Tudo bem que exporta... Por dia dá 300 aproximadamente, né? Por dia. Por dia. Então, 300 veículos por dia aqui em São José dos Campos, que fique 30. Todo dia tem 30 automóveis a mais aqui em São José. Sim, justamente. E isso, evidentemente, nos preocupa enquanto ambientalistas. Por quê? Porque a gente observa que os governos, independentemente dos partidos, né, têm investido maciçamente no rodoviarismo, ou seja, no transporte individual. Me compreende? Ou seja, não tem havido uma política pública para investir em transporte coletivo de massa, mais barato, mais confortável e menos poluente. Me compreende? Então, quando os governos apresentam projetos relacionados a vias expressas, né, como vem acontecendo agora, a Via Banhado, a Via Cambuí, Via Ressaca, né, tal do anel viário, isso nos preocupa muito. E mais, professor, a Via Leste-Sul, sim, que não está se falando, mas está para acontecer também. Justo, porque a Via Banhado ela faz a ligação entre a Via Norte e a Via Oeste, certo? Quer dizer, então faz toda essa ligação. Né? Aí tem a Via Cambuí. Via Cambuí, né? E a Via da Ressaca. Via do Ressaca. Qual quer dizer, é a do Ressaca? A Ressaca fica para a região centro-oeste, próximo ali ao Jardim das Indústrias, mais ali atrás. Tá? Mas daí agora... Faz a ligação, né? Exato. Então é um anel viário, e praticamente. Mais a Via Leste-Sul. Então... Que está para acontecer. Está para acontecer. Então a nossa preocupação é justamente essa, quer dizer, há um estímulo ao transporte individual, ao automóvel, e o automóvel hoje é um dos principais responsáveis por emissões de gases de estufa. Desses né? gases. E nós estamos vivendo um problema grave, todos nós sabemos disso, que é o aquecimento global. E as previsões com relação a esses fenômenos que nós estamos vivenciando atualmente, isso já é do conhecimento de todos. Né? Quer dizer, a tendência agora é que haja mais períodos de estiagem, certo? Entremeando com períodos de chuvas intensas, no menor espaço de tempo. Professor, né? Por conta desse individualismo, que é claro, na Via Cambuí eu vou querer passar de carro lá. Sim. Na Via Norte, muita gente está passando. Se passar pelo Banhado, mais ainda. Sim. Quer dizer, o individualismo do cidadão em relação ao veículo vai aumentar a emissão desses gases na atmosfera, da nossa região. Paulinho, mas eu até queria fazer um comentário, até que gostaria que o professor comentasse também, não é só a questão do individualismo. Tem que se prover políticas públicas para que as pessoas elas passem a ter alguma opção. Por exemplo, a pessoa não vai abandonar o carro dela, o conforto dela, por um ônibus que atrasa, que não tem pouco, ou então que é muito pouco confortável. Não sei o que o professor acha. Sim, não, então, a nossa defesa é que os governos priorizem o transporte coletivo de massas, né, como é o caso, por exemplo, dos ônibus, ou mesmo o metrô de superfície, seria uma saída muito mais viável, né? Você transporta mais pessoas, né? E causa menos impacto, porque toda ação humana causa impacto. Mas, em se tratando, por exemplo, de emissão de gases, né, nós teríamos muito menos com o metrô de superfície, por exemplo, do que o estímulo, né, ao uso do automóvel. Então, concordo com você, se não há políticas públicas que priorizem o transporte coletivo de massas, menos poluidor, mais barato, mais confortável e mais eficiente, é inegável que grande parte da população vai naturalmente optar pelo transporte individual, até porque há uma grande propaganda e uma grande facilidade também de acesso, né, ao veículo, ao automóvel. IPVA, né? Grátis, tanque cheio. Justamente, quer dizer, então, a nossa preocupação hoje com a preservação do banhado
é justamente fazer com que a sociedade, a opinião pública, entenda que a sua preservação é a garantia para que a qualidade de vida da população do município e a saúde estejam minimamente preservadas. O que nós não queremos que aconteça no Banhado é o mesmo que aconteceu, por exemplo, com a Grande São Paulo. Né? Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já para falar do que aconteceu em São Paulo, do que está acontecendo, de torneira seca também em São Paulo, e da questão da queima dos combustíveis fósseis. No próximo bloco, com o professor e poeta, queremos até uma poesia do professor aqui. Falar sobre o Banhado, já que a gente está tratando do Banhado. Exatamente, sobre o Banhado. Um instante só, o professor José Moraes fala já aqui na Rádio CT, no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, a rádio que recebeu o 7º prêmio Ações Afirmativas. É o aniversário e queremos até registrar aqui algumas pessoas especiais que fizeram com que o Clique Jornal e a Rádio CT pudessem receber este prêmio. O Bruno Conde, que participou conosco, em especial Vitor Portesani e tantas outras pessoas que conosco ajudou a alicerçar para que o reconhecimento fosse uma questão de tempo. Veio muito mais rápido do que imaginávamos, não é, Shirley? Mais rápido, tem até mais pessoas para a gente lembrar. A Fernanda Soares, que ela faz Ela faz o jornal junto comigo e, de qualquer maneira, a gente tem feito matérias relacionadas a questões da igualdade racial. Ela, inclusive, fez uma matéria na Rapidinha também sobre igualdade racial. A gente aqui na rádio tem trabalhado essa questão, não é porque a gente esperava um reconhecimento. Não, aconteceu. Tinha consciência do que estávamos fazendo. Isso aí já é a prática do dia a dia mesmo. Eu acho que isso aí é que todo mundo tem que pensar, que a gente
tem que ter boas práticas independente de qualquer coisa. Que maravilha. Elias, qual é o nome todo do Elias? Elias Barbosa. Elias Barbosa, olha, nós estamos citando aqui algumas pessoas muito importantes para que alicerçou a conquista deste prêmio. E você foi uma das pessoas essenciais nesse projeto da primeira rádio web sindical aqui de São José dos Campos, que fala para o Brasil inteiro. Obrigado, e o prêmio é seu, viu, Elias? Seu, do Bruno, do Vitor, da Shirley, da Fernanda, do presidente Ivanil, do... Pedro Pomar, um dos idealizadores. Olha, vamos citando aqui o nome de todos que, sem pretensão nenhuma, criaram esta sumidade que é o professor José Moraes, que não sabia e está usando exatamente o espaço de cidadania aqui da Rádio CT, viu, professor? Isso é muito bom. Professor, no bloco anterior falávamos o que é que está acontecendo em São Paulo. Torneira seca? E é um perigo que corremos também, né? Porque hoje mesmo eu estava lendo no jornal que o volume dos reservatórios aqui da nossa região está em torno de 23%. Então, se as chuvas não acontecerem até março do ano que vem, a possibilidade que venhamos a passar por uma experiência semelhante ao que está acontecendo em São Paulo é grande, né? Mas aonde que tem que chover? Eu vejo que chove e o pessoal, mas não choveu onde devia. Aonde é que tem que chover, professor? Então, mas você veja que coisa interessante, né? Nós tivemos agora no verão, um verão seco e com pouca umidade, né? Geralmente o verão é bastante chuvoso, tem bastante umidade. E nesse ano não aconteceu. Janeiro, né? Não choveu praticamente. Praticamente. Então, eu estava lendo um artigo de um pesquisador do INPE, desta área, e ele comentou o seguinte, que a umidade que é produzida na Amazônia e que no período do verão vem aqui para a nossa região, não veio, ficou concentrada lá. Então, houve um excesso de chuva na Amazônia, tanto é que os rios transbordaram, Madeira, enfim. Exatamente. E aqui não houve o volume de chuvas esperado, né? Quer dizer, foi um fenômeno. Alguns pesquisadores, alguns estudiosos do assunto, alegam que há uma ligação direta entre as mudanças climáticas e esses fenômenos, né? Então, isso vem sendo discutido há muito tempo, isso vem sendo alertado pelos pesquisadores, pelos cientistas há muito tempo. O problema é que os governos fecham os olhos para os fatos, né? E aí, quando acontecem esses fenômenos, como vem ocorrendo agora, é mais fácil, evidentemente, os governos atribuírem a falta de chuva, a responsabilidade, ou então São Pedro, Deus, São né? Pedro vai ocupar. Você entra num plano metafísico, né? Do que os governos assumirem as suas responsabilidades. Porque tudo isso já havia sido anteriormente, né, dito. O problema é que os governos não tomaram as devidas providências. Você veja, por exemplo, vou botar o caso de São José. Voltando àquela questão da poluição, que é uma questão que me preocupa muito. Dos 15, como é o nome? 15 microgramas, nós estamos respirando 15 microgramas de metro cúbico, 15 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar. Né? De acordo com a OMS, nós teríamos que estar respirando até 10. Até 10, não 10. Justamente. Nós ultrapassamos, e muito, nós ultrapassamos em 50%. Tá? O máximo permitido. Justamente. Então, você veja, isso é preocupante. São José está isso são dados do Instituto de Saúde e Sustentabilidade de São Paulo. Então, São José está entre as 20 cidades mais poluídas do estado de São Paulo. Poxa. Né? De acordo com o Instituto de Saúde e Sustentabilidade de São Paulo e de acordo com o mais recente inventário ambiental aqui do município, foram emitidos 23.118 toneladas de monóxido de carbono. Tá? Olha só, só o monóxido de carbono. Então, você imagina o que nós estamos respirando diariamente. 20 toneladas? 23.118 toneladas. 20... Porque aí você tem fábricas, você tem automóveis que estão emitindo essa poluição na nossa atmosfera. A Petrobras. Né? Que é uma das maiores fontes poluidoras da nossa região, tá certo?
Quer dizer, então, tudo isso preocupa muito. Quer dizer, agora, ninguém quer mexer com esse problema, por quê? Por quê? Porque você vai mexer com grandes empresas, você vai mexer... grandes ICMS. Justamente, impostos, arrecadação, quer dizer... Então, a questão da saúde, o que me preocupa é isso. A questão da saúde, ela é colocada de lado, em detrimento justamente da arrecadação, impostos, enfim. Mas só que há um detalhe preocupante, quer dizer, na medida que os governos fecham os olhos para esse problema, futuramente, né, os governos, os cidadãos terão prejuízo. Moraes, mas né? eles não assinam algum documento de sustentabilidade, por exemplo, esse limite mesmo. Não tem que ser cumprido esse limite? Mas você veja que coisa interessante. A CETESB, olha que dado interessante. A CETESB é uma arrecadadora de multa? Olha... Mas veja que quadro interessante. A CETESB, quando da denúncia, né, desse quadro alarmante da nossa atmosfera, a CETESB alegou que nós estamos respirando um ar melhor, ou seja, nós estávamos respirando 23 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar. Aí houve uma redução para 22. Só que esse instituto, correto? O Instituto de Saúde e Sustentabilidade de São Paulo alegou que nós aqui estamos respirando 15 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar, quando a OMS determina 10. Aí a CETESB vem e diz que nós estávamos respirando 23 e foi reduzido para 22. Quer dizer, a CETESB está alegando que nós estamos respirando um ar de pior qualidade até daquilo que foi constatado por esse Instituto de São Paulo. Quer dizer, então, e aí a CETESB alega que com 22 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar, está tudo muito bem, porque houve uma redução de 23 para 22. Só que a OMS estabelece 10. Mas né? essa diferença aí matemática aí de 15 para 22? Então, mas o que acontece é o seguinte, Paulo, se nós sairmos aqui agora da rádio e formos visitar os hospitais, as unidades básicas de saúde, nós vamos constatar um fato, qual seja que vem crescendo assustadoramente os casos de doenças respiratórias. Se você quiser fazer essa pesquisa, você sai hoje... E precisa? Passa para você dar... Não, porque a impressão que fica é o seguinte, quando um ambientalista fala, qual é a ideia que é passada, né, para a opinião pública? Não, é louco, né? Ele não quer o progresso, ele não quer o desenvolvimento, ele não quer isso. Me compreende? Ou seja, o discurso do ambientalista é desqualificado. Me compreende? Vida. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é chamar justamente a atenção da opinião pública para o problema. Correto? Porque, a continuar nesse quadro e nessa velocidade, Paulo, nós temos uma propensão a reeditar o mesmo que aconteceu com São Paulo e a Grande São Paulo. Porque já está havendo a conurbação das cidades, ou seja, a emendação das cidades. Né? Se você pegar Jacareí, São José, Caçapava, Taubaté... Quer dizer... E nada vem sendo feito, Paulo, nada. E as pessoas estão vendo isso como uma questão de progresso. Justamente. Que cresceu, já está divisa com Jacareí. Justamente. E aí eu levanto uma outra questão conceitual que gera pruridos nos governos. Qual seja, há ou não há um limite para o crescimento de um município? Ou seja, um município ele deve crescer indefinidamente? Mas se ele cresce indefinidamente, isso vai causar para o município e para os outros problemas de ordem educacional, saúde, transporte, habitação, segurança, emprego, esporte, lazer e cultura. Me compreende? Então, essa é uma questão... É saúde, né? Justamente, essa é uma questão que tinha que ser problematizada, não é? Porque se a gente não estabelece limites para o crescimento de um município, vai acontecer algo semelhante ao que está acontecendo na Grande São Paulo. Fica ingovernável, inadministrável. Não tem como você administrar um monstro daquele. E é o que tende a acontecer com a nossa região. Por isso a nossa preocupação na defesa da várzea, na defesa do banhado, porque é uma garantia mínima para que daqui a 20, 30, 40 anos, as próximas gerações tenham a expectativa de uma qualidade de vida melhor. Professor, o que está acontecendo é a conurbação. Conurbação. Conurbação, que é a emendação das cidades, né? Quer dizer, sem qualquer critério. Sem qualquer critério. Se você pegar, por exemplo, o limite de Jacareí para São José, você não sabe mais qual é o limite de Jacareí e qual é o limite de São José. Exatamente. Tem a Vila Branca ali, Caçapava, enfim, a mesma coisa. Taubaté. Está acontecendo isso. E essa é uma discussão, Paulo, que tinha que ser feita
né, na região, porque agora nós somos uma RM Vale, uma região metropolitana. Então, essa questão ela tinha que ser, certo, ampliada. Pensada macro. Justamente. E a impressão que eu tenho é que não está sendo. Agora, há todo um discurso da tal da sustentabilidade, mas esse discurso está muito discrepante das ações dos governos, me compreende? Então, essa é uma preocupação que nós temos. Então, daí a necessidade de preservação dessas áreas, né? Professor, para garantir a qualidade de vida e a saúde da população. O ar que nós respiramos, ele é composto por uma mistura de gases. Sim. Então, vamos para um... Óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, isso que eu quero que o senhor fale já daqui a pouco. Carbono, tudo isso. Para repetir daqui a pouquinho, tá. que gases são esses? O senhor já falou um pouquinho. Tá bom. Quantos gases mais ou menos? Então, só de monóxido de carbono, 23.118 toneladas. Então, tá? já o professor está devendo a poesia, viu, são professor? dados, não são dados que estou tirando da minha cabeça, são dados do Instituto de Saúde e Sustentabilidade e do inventário municipal que foi realizado, tá certo? Para avaliar justamente essa situação. Já o professor José Moraes, ele que é do Fórum Permanente em Defesa da Vida aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, e conosco o professor José Moraes. Professor, eu quero registrar aqui para o professor quem está nos acompanhando através dos seus monitores aqui no Brasil. Pelo menos aqui que chegou na tela do computador, acompanhando e achando interessante, o INPE e o DCTA, não vou citar o nome das pessoas, mas o pessoal do INPE e do DCTA, CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, também Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão e Estudos Climáticos, o CPTEC de lá, a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, acompanhando
esse bate-papo aqui com o professor José Moraes. Aliás, eu creio, Paulo, que os pesquisadores do INPE deveriam ser mais acionados, né? Porque há estudos interessantíssimos no INPE sobre o quadro atmosférico. Já por várias vezes esses pesquisadores advertiram os governos, né? Mas eu creio que os governos da RM Vale deveriam, enfim, recorrer com mais frequência, né? Com mais intensidade aos institutos de pesquisa que existem aqui e que poderiam e podem fornecer dados importantíssimos até para se fazer uma política de planejamento a médio e longo prazo para essa região. A impressão que eu tenho é que os governos da RM Vale ignoram. Será que eles sofrem pressão do capital, né? E por isso eles não estão interessados no assunto? Mas aí que está a questão, né? Eu acho que cabe a nós, né, que somos ambientalistas, professores, área de comunicação, né, alfinetar. Porque se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Né? Eu acho que a gente tem que fazer sempre o contraponto, mostrar, olha, esse caminho está equivocado, né? Porque esse caminho, nós já temos um exemplo dele, né? A gente pegar aqui a São Paulo e a Grande São Paulo é um exemplo péssimo de ocupação de área urbana, né? Quer dizer, não deve ser tomado como referência São Paulo e a Grande São Paulo. E, no entanto, a impressão que eu tenho é que isso está sendo reeditado na mesma proporção, na mesma intensidade e velocidade como aconteceu na Grande São Paulo. Quer dizer, então, será que a ciência, a pesquisa não serve para nada? Quer dizer, e aí entra justamente o cinismo, né? do discurso da sustentabilidade. Finge que não vê. Ou faz um discurso, né, o discurso que bonito. É incompatível com a prática. Agora, né? Professor, a poluição do ar, ela é provocada principalmente pelos motores dos veículos, né? Esse Sim. E as indústrias também, né? Mais as siderúrgicas, as refinarias, no caso aqui de São indústrias José, químicas, indústrias a de papel fábrica de cimento, ela polui também muito. Polui. Não é? Olha, papel, que o senhor falou tudo isso nós temos aqui na região. Na nossa região, né? Nós temos também mais as queimadas. Que contribuem consideravelmente. E esse né? é o culpado de tudo. Sim. O pessoal já... Tem a vaquinha também. E mais a vaquinha, né? Que solta o gás. Sim. Gás metano. Inventaram essa Mas você veja, vaquinha. olha, você estava comentando aqui dos gases emitidos. Exatamente. Né? Esse dado ele foi do final do ano passado, mais precisamente isso foi publicado no dia 24 de novembro de 2013, final do ano passado. Faz 6 meses atrás, praticamente. Então você veja, olha, foram emitidos 23.118 toneladas de monóxido de carbono. Bom, vamos tentar. Isso aí, tonelada... Na atmosfera. Se tivesse no chão, faria um buraco. É 23 mil toneladas, peso. Se a gente aspirasse ele, pudesse aspirar ele, juntar todo e fazer um bloco, ele ia fazer um buraco. Ia soltar tijolinho. Você veja, 23.118 toneladas de monóxido de carbono, 5.530 toneladas de óxido de nitrogênio, 16.540 toneladas de óxido de enxofre. Olha só, no caso, material particulado, poeira fina, né, que são procedentes, né, de veículos, indústrias, queimadas e construção civil. Quer dizer, então, se a gente observar, não precisa ser um grande expert para perceber o quão essa região está poluída. Se você vai ali para São Bento... é aqui na região? Aqui no Vale do Paraíba. Então são mais de 60 toneladas. Isso. Mas, olha, você observa isso quando você pega a estrada que dá acesso a Campo Jordão, quando você para naquele mirante ali, São Bento, certo. Observa o vale. Se você quiser constatar mais ainda, porque ali já dá para ter uma noção da gravidade do problema, você vai ali para o Pico das Agulhas Negras, ali perto de Resende, já no estado do Rio. Você observa o Vale do Paraíba está tomado por uma mancha, uma faixa marronzada, estacionada. Eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de ver essa imagem. Você pegar o seu carro agora e for para São Bento, ou para Campo Jordão, naqueles mirantes que tem ali, que você tem uma visão ampla do Vale do Paraíba, você vai observar, né, aquele smog aqui, que fica estacionado sobre o Vale do Paraíba. Isso é poluição.
Então, veja bem, é um problema que está afetando toda a região. Não é só São José. Se você for para Caçapava, Jacareí, Taubaté, todas essas cidades, inclusive tem pessoas, Paulo, que têm assim, a ilusão de que indo aqui para São Francisco soluciona o problema. Não é verdade. Ali também tá. Ali também, porque está em São José. E se você perguntar para qualquer pessoa que mora em São Francisco, tá, com relação às doenças respiratórias, você vai constatar que está ocorrendo na mesma proporção. Na região toda. A região toda, no conjunto. Mas essa poluição, ela para no alto, é isso? Ela fica estacionada. Aqui é um buraco, praticamente. Ela fica estacionada pelo seguinte motivo, porque não tem muita ventilação. A não ser quando entram as frentes frias, você tem mais rajadas de vento. Aí sim, dispersa um pouco mais. Mas, afora isso, ela fica concentrada. E dizem as boas e más línguas que a poluição que é produzida em São Paulo também vem para cá. Também está vindo para cá. Vem para cá. Professor, porque lá tem mais ventilação do que aqui. Para sintetizar isso aí em São Bento, lá na Pico das Agulhas... Sim, você tem um visual então, mais amplo do vale. Né? Bom, eu acho que basta olhar no colarinho da camisa. Eu acho que eu nunca vi tanto colarinho sujo. Quando eu vou ver, eu ponho de manhã, quando dá 11 horas, está sujo. Uhum. E eu tomei banho e eu olho. Quer dizer, isso ali está mostrando o que o senhor está explanando para a gente? A situação, no meu entendimento, é preocupante. É grave. Que entendeu? Interessante. E as autoridades fecham os olhos para esse problema. Você veja, por exemplo, antes da discussão, em 2010, da Lei de Uso e Ocupação de Solo, a Lei de Zoneamento, foi realizado aqui em São José um seminário sobre a questão do planejamento urbano. Né? E, naquele momento, isso foi realizado aqui em São José, e, naquele momento, foi proposto pelos especialistas que vieram a São José que, antes de qualquer mudança que fosse feito na lei de zoneamento, que fosse precedido de um estudo do microclima urbano. Justamente já pensando na possibilidade de que qualquer alteração na lei de zoneamento que facilitasse, né, os espigões, os arranha-céus, né, ou concreto, asfalto em excesso, que isso pudesse agravar ainda mais o quadro de saúde e a qualidade de vida da população. Então, me parece que tudo aquilo que foi discutido em 2010, e foi um alerta, né? Acabou, não se fala mais nada. Não, por exemplo, veio a São José um urbanista, o Cândido Malta, que é muito conhecido, ele levantou esse problema. Olha, é preciso que seja realizado, antes de qualquer mudança da lei de zoneamento, enfim, um estudo apurado do microclima urbano. Me compreende? Mas, como eu disse, parece que tudo isso foi colocado na lata do lixo da história. Ou seja, não serve para nada. O negócio é aumentar a arrecadação, geração de renda. Agora, como se faz isso? Essa que é a questão. Mas, professor... Né? Então, isso precisa ser revisto, isso precisa ser reavaliado. A atual lei de zoneamento que eles discutiram aí, pelo jeito, ele vai abrir brecha de novo para os prédios. Vai, como, por exemplo, ocorreu em 1997, quando o prefeito de então, né, liberou, veja, por exemplo, o que aconteceu no Aquários, é um cânion de concreto. Aliás, o professor Aziz Abissaber dizia que aquilo ali serve como um paredão para dificultar a passagem desse vento úmido que vem do litoral para a cidade. Quer dizer, então tudo isso tinha que estar justamente no estudo do microclima urbano para se evitar que esse erro fosse repetido. E como há pressão do setor imobiliário, da construção civil, o atual governo está prestes a ceder. Professor, essa é uma preocupação que a gente tem. Em 2012, ele foi lá, fez um acordo com a Convap, né? Não fechou o acordo. Fez o paredão. E aí teve agora... eles foram aos bairros, né, para tentar dar uma... Vamos ouvir o povo, mas, de qualquer maneira, o pessoal aqui mesmo, eu moro na Vila Ema também, o pessoal brigou aqui. Sim, eu participei da audiência daqui lá na ITEP, né? Nós chamamos a atenção do governo. Porque a pressão é forte, né? E aquela história, geração de emprego, renda, enfim. Professor, esse discurso vem sempre agora um acompanhando, detalhe. Né? Temos aí o Jardim Aquários, que agora é apelidado de Jardim Paredão. Sim, temos cânion de concreto. Exato. Temos a
Petrobras aqui em São José... Que é uma grande fonte poluidora. Uma grande fonte de ICMS. Sim. E não tem a compensação ambiental para a cidade. Pelo menos a gente não vê além do INSS ou ICMS. Agora, a gente vê que tudo é uma questão, tudo que fizeram contra a natureza e contra os cidadãos é questão de política. Sem dúvida. E por que os ambientalistas não estão... Eu quero que o senhor responda daqui a pouco, então, no último bloco. Por que não os ambientalistas criarem a frente política? Porque parece que foi desvirtuado o Partido Verde aqui, que quando a gente ouvia falar sobre o Partido Verde, que bom, seria a saída política, e parece que desvirtuou. Que o senhor fale sobre isso no último bloco que a gente vai fazer daqui a pouco, com a presença, professor, e Depois eu falo no final. E eu quero saber, e a sua poesia também. Sim, porque eu falo no final, no último bloco. Está devendo essa aí, porque uma que é conhecida é o dia, é a noite que me devora. Ou deve hora. Ou que deve hora. Daqui a pouco a presença e o último bloco aqui do Clique Jornal, aqui na Rádio CT, com o professor e poeta. Não vamos tirar o poeta, porque ele está devendo Vai ter o poema? Então, professor e poeta José Moraes. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui na Rádio CT e o Clique Jornal. A Rádio CT, que com 1 ano de existência recebe o prêmio... como é o nome do prêmio, Shirley? Edições afirmativas? Ações, perdão. Ações afirmativas. Quero registrar aqui pessoas que nos ajudaram a alicerçar. O operador de rádio, como é o nome dele, que te antecedeu aqui, Eduardo? Tiago Santos, que nos ajudou a alicerçar esse prêmio. E agora registrar também o trabalho do Eduardo Santos. Eduardo Aparecido, perdão. Aliás, Tiago Santos, Tiago Santos e Eduardo Aparecido. São as pessoas que
nos ajudaram a chegar. Não foi uma conquista, foi um agraciamento, né? Porque nós, em momento algum, fizemos qualquer menção de querer conquistar alguma coisa que não fosse cidadania, certo, Shirley? Com certeza. Você teve um grande papel nisso, Paulinho, porque a sua postura, a forma como você aborda os temas, as pessoas que você traz aqui mostram o seu comprometimento social com a questão. Que bom, mas deixa eu agradecer do meu jeito. Que isso. Imagina. Professor, então está aí o 7º prêmio Ações Afirmativas. Professor, pois não? José Moraes, e poeta também. A pergunta do bloco anterior foi a seguinte: por que os ambientalistas não estão no contexto político, já que é a política que está fazendo todo esse estrago ambiental? Então, assim como em qualquer segmento da sociedade, existem as diferenças, né? Então, há muitos grupos de ambientalistas que não acreditam mais nos partidos, não acreditam mais nessa política tradicional, como ela é realizada, como ela é praticada, né? E entendem que a melhor maneira de atuar é justamente junto à sociedade, né? Junto a entidades, instituições. Quer dizer, por quê? Porque os partidos hoje eles não possibilitam mais às pessoas um certo grau de confiança, né? A política partidária hoje ela se fundamenta em 2 princípios, né? O pragmatismo, o que eu faço para ficar no poder, né? Como eu faço para ficar no poder, basicamente é isso. Como eu faço para entrar no poder. E como, justamente, e a tal da governabilidade, ou seja, um sistema de alianças, né? Na qual não há critérios. Né? Então, o seu inimigo ontem é o seu amigo hoje. Quer dizer, então, tudo isso pesa justamente contra a política partidária. Então, muitos dos ambientalistas entendem que fazer uma política ambientalista dentro de um partido é oneroso, ou seja, não vai fazer avançar as discussões. Então, é melhor você trabalhar com a opinião pública, como a gente está fazendo aqui agora. Ok. Né? É melhor você trabalhar dentro dos conselhos. Tá? Uhum. É melhor você trabalhar com a imprensa, com a mídia, com as redes sociais, que você tem muito mais respaldo, você tem muito mais repercussão do que via os partidos políticos. E não fica jocoso. Justamente. E a confiança, o grau de confiança... É muito maior. É maior, não é? Moraes, mas aí para atingir o governo, para eles poderem fazer alguma coisa nesse sentido, teria que engrossar o caldo, ou seja, a opinião pública, ela se mobilizar e dizer, eu quero mesmo que melhore minha qualidade de vida, eu quero que poluam menos e tudo mais. Isso. Como que faz para a gente chegar a engrossar esse caldo? Então, isso é um exercício constante, né? Porque nós não podemos ignorar um fato. Infelizmente, nós fazemos parte, historicamente falando, né, de uma sociedade pouco atuante, né? Ou seja, nós não fomos educados, nem mesmo nas nossas famílias, a reivindicar. Quer dizer, esse processo agora é que está tomando corpo, né? Mas nós não temos uma tradição democrática. Se a gente for analisar a história do Brasil, nós temos uma tradição muito mais autoritária, ditatorial, conservadora e tradicionalista do que uma tradição democrática. Então, nós não estamos habituados a dialogar, a debater ideias, né? Nós ainda fazemos parte de uma herança, né, escravagista. Né? A nossa sociedade é muito violenta. Essa violência, né, vem nos acompanhando desde que o Brasil é Brasil. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, esse exercício é um exercício que, efetivamente, é constante, né? Para que a gente amadureça e, a partir daí, né, conquistar espaços fundamentais para que a gente, de fato, consiga... Um passo de cada vez. Né? Justamente, mas tem que ser constante, né? Tem que ser uma luta constante. Né? Professor, o senhor fez um obituário aqui um obituário da RM Vale, justo. Uhum. Então, quer dizer, na verdade, tudo morto? É quase isso, né? Por exemplo, eu elenquei aqui no meu obituário o seguinte: na nossa região, há 325 áreas contaminadas por metais pesados, derivados de petróleo, produtos químicos que afetam os lençóis freáticos, comprometendo a água que fazemos uso.
Quer dizer, isso é um dado. No estado de São Paulo, são mais de 4.000 áreas contaminadas. E aqui na nossa região, 325. Isso quer dizer... nós fazemos uso. Uso, justamente. Então, muitas doenças estão acontecendo, Paulo, e as pessoas não têm dimensão desses dados. Que são consequência disso. Percebe? Olha só. Dando sequência, né? Aí entrei já nesse assunto, eu já fiz uma referência, mas novamente, eu gostaria de mais uma vez. Sim. 325 áreas contaminadas. Na RM Vale. Por exemplo, poderia dar um exemplo? Postos de gasolina, fábricas, indústrias. Quer dizer, a gente não vê nada num posto de gasolina, a não ser a necessidade de abastecer o carro. Sim, porque não há uma fiscalização. E ali em volta está tudo no contaminado. Entorno, justamente. Nas fábricas também. Existem várias aqui. Eu não vou citar nome porque eu posso ser processado. Mas existem várias aqui. Se você pesquisar, tá certo? Na CETESB, no site da CETESB, você vai ter acesso a essas áreas contaminadas. Né? Que absurdo. Quer dizer, é uma aberração, justamente. Né? Além do posto de gasolina e das fábricas, um outro ponto, uma outra área que poderia... Sim, os lixões também, né, são responsáveis. Você veja que, por exemplo, no Vale do Paraíba, poucas são as cidades que há locais adequados para o lixo. Exatamente. A maioria não tem. Me compreende? Isso contamina. Solo, subsolo, lençóis freáticos, entendeu? Não há políticas públicas para isso, essa que é a verdade, né? Não há, infelizmente não há. E só pela conscientização. Aí as cidades ficam exportando, né, lixo para aquelas cidades onde há, né, um tratamento adequado. Que eles não gostam que fala lixão, mas quer que fala um outro nome. Resíduo. É o quê? É resíduo, né? Resíduo. Não, mas eles querem... tem um outro nome, usina, não sei o quê. O que usina de compostagem. Teria que haver políticas de reciclagem, que não há, né? Muito pouco se recicla, não é verdade? Infelizmente, em todo o Brasil... 325 áreas contaminadas. A população, fazendo parte do obituário, a população está respirando 50% a mais de agentes poluentes, né? Ou seja, 15 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar. O limite estabelecido pelo OMS não deve ultrapassar 10 microgramas. E isso resulta no crescimento dos casos de doenças respiratórias, cardiovasculares, os cânceres e por aí vai. O crescimento absurdo da frota de automóveis, né? No Vale do Paraíba vamos chegar a 2 milhões, né? E aqui em São José, 400 mil. 2 milhões no Vale? No Vale, justamente. Esse ano? Esse ano, até o final do ano. Essa é a projeção. Né? Outro detalhe importantíssimo, 93% das cavas de areia estão irregulares no Rio Paraíba. O que é essa irregularidade? Ou seja, elas estão sendo... a extração de areia está sendo realizada fora da área permitida pela Lei de Zoneamento Minerário. Onde se pode conter, onde se pode administrar. Ou seja, isso tem provocado, né, um processo muito acentuado de assoreamento do Rio Paraíba, a destruição das matas ciliares, né? Isso tem injetado na água componentes químicos, né? Quer dizer, tudo em prol do quê? Do uso da areia. O único município que proíbe a extração de areia no Vale do Paraíba é São José dos Campos. Então, se você pegar uma imagem de satélite, você vai observar que a única região, única cidade, o município que não permite, através da sua lei orgânica, a extração de areia é São José. Isso é força do trabalho dos ambientalistas. Com certeza. A mobilização dos ambientalistas, a opinião pública, né? Na época, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, houve uma grande mobilização para que resultou nisso. Nós conseguimos introduzir na lei orgânica municipal a proibição da extração de areia. E o banhado virou APA também. Né? Justamente. Então, isso. Bom. Então, veja só, e a maior parte dessa areia é naturalmente vendida para a Grande São Paulo. E só para vocês terem uma noção, a região metropolitana de São Paulo vai precisar ampliar em 10 milhões de toneladas por ano até 2018 a quantidade de areia. Quer dizer, vai tirar daqui da região. Me compreende? Então, essa é a grande questão. Então, precisa haver estudos, precisa haver tecnologia para produzir reciclagem, quer dizer, então, para amenizar os efeitos desse modelo de extração que é criminoso. É criminoso. Que absurdo, tá? Ainda bem que tem a Rádio CT para poder alertar e difundir isso aí. E para concluir, sim, o professor. tempo é escasso, né?
O Rio Paraíba, além de sofrer... O nosso querido Rio. Além de sofrer o problema da extração de areia irregular, 93% das cavas estão irregulares, recebe diariamente 1 bilhão de litros de esgoto sem tratamento. Tá? E o Rio Paraíba está... 1 milhão? 1 bilhão. 1 bilhão. E o Rio Paraíba está entre os 10 rios mais poluídos do Brasil. Misericórdia. Agora, professor, mas como é que se explica o Rio Paraíba, que é a água limpa, está poluído, e a gente jogar água limpa no vaso sanitário? Isso é então, são as contradições, né? Mas, apesar que eu sempre comento com meus alunos, não quer dizer que a água sendo tratada, que essa água é pura, que essa água é de boa qualidade, né? Porque o que é depositado no rio são os culeiformes fecais, né? Fármacos, são depositados também no rio produtos químicos, metais pesados, tá certo? Hormônios. E aí é só tirado, né? a coloração. Quer dizer, então, o que nós bebemos, a bem da verdade, deixa muito a desejar. Né? Professor, o dia é a noite que me devora ou me deve hora. Isso. Eu gostaria que o senhor encerrasse com uma poesia. Bom, então vamos fazer um poema para o banhado, né? Já que o banhado está sendo alvo aí da construção dessa via expressa, e nós esperamos que isso não aconteça, né? Que o governo se sensibilize, inclusive, por isso, né? Pela necessidade de preservar o banhado. Então, para o banhado e para a população que reside ali, as mais de 400 famílias, eu vou falar um poema de uma visão assim trágica do banhado, né? Então, o poema diz o seguinte: cardumes de nuvens atônitas prenunciam no banhado manhãs ácidas, canibais do progresso, adagas de fogo, dragões de aço, miraculosamente transfigurando o útero verde do vale num triunfante concreto de cores pálidas, adornado por medrosas flores anônimas. É isso, é uma visão assim hecatômbica, trágica do banhado, né? Até para chamar a atenção das pessoas do grau de importância que ele representa, né? Porque quando você está mal, por exemplo, você vai lá para aquela paisagem, observa aquilo, você fica encantado com aquilo, né? Bom, há todo o encantamento do banhado. O banhado é fantástico. O final de toda a poesia, a gente costuma falar, que lindo, então que trágico. É justo, essa é realmente para alfinetar, né, as autoridades e chamar a atenção da opinião pública para a necessidade da preservação do banhado. Professor José Moraes, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço e, em havendo uma próxima oportunidade, estou à disposição de vocês. Outras tantas, professor. Muito obrigado. Shirley, estamos virando cidadãos do futuro, né, com um pé no meio ambiente. Sem dúvida, né? A discussão é muito importante. Que bom, Shirley. Quero citar o seu nome aqui, a Shirley Marciano, uma das pessoas que fez com que o reconhecimento da Rádio Web CT fosse exatamente o alicerce desta vontade de comunicar, e a comunicação é tudo para essa sociedade. Olha o grau dos entrevistados, a importância das pessoas que usam esse veículo que é a Rádio Web CT e do qual você é o alicerce de tudo isso. Parabéns. Obrigado, Paulinho. Imagina. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. A Rádio CT, que é mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O presidente é o Ivanil Elisiário. Na minha frente é a colega Shirley Marciano, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido e a apresentação aqui do Paulo Silva. Obrigado a todos pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.